Bem, até aqui nós vimos um pouco da teologia da liturgia das horas, mas a partir de agora nós vamos começar a entrar na estrutura prática, como o ofício está organizado, quais são as suas partes e como se usa o livro. E aí a gente vai passar nessa parte do livro bem rápido, tá certo? Bem, o ofício divino ele está dividido em 7 momentos de oração ao longo do dia. Esses momentos são chamados de horas canônicas, né? Canônicas porque são normatizadas pela lei da Igreja. Então nós temos aqui esse panorama geral, ofício de laudes, ofício das leituras, ofício de laudes como a oração principal da manhã. Ao meio-dia nós temos o que chamamos de hora média, que pode ser dividida em três, na verdade é dividida em três, a hora terça, sexta e nona, a gente vai ver um pouquinho mais sobre ela. Na parte da tarde, a coluna de oração da parte da tarde, as vésperas. E por fim, nós temos as completas antes de dormir. Então, o primeiro ofício, a primeira hora canônica, é o ofício de leituras, que antes do Concílio Vaticano II era rezado ainda de madrugada. É uma hora contemplativa, pois ela é rica em textos bíblicos e patrísticos, mas depois da reforma, surgiu a possibilidade de ser rezado em qualquer momento do dia. A segunda hora canônica é o ofício de laudes, a oração da manhã ou o louvor da manhã, e o mais importante do ofício diurno, pois nós celebramos a luz de Cristo e vamos entender um pouco mais também sobre esse aspecto pascal das laudes. A terceira, a quarta e a quinta são chamadas de horas intermediárias, a oração ali do meio da manhã, que é dividida em terça, sexta e nona, ou seja, a oração das 9 da manhã, do meio-dia e das 3 da tarde. São mais curtas e também quem não pode rezar as 3 horas separadamente, pede-se que reze ao menos uma, de preferência aquela que melhor corresponde ao horário real. Por exemplo, se eu não tenho como parar para rezar às 9 da manhã, eu posso rezar a hora média, que é o conjunto dessas 3 horas, das 9, meio-dia e 3 da tarde, no horário em que eu realmente possa parar para rezar. Então, se eu posso rezar do meio-dia, no meio-dia eu não vou rezar a oração das 9 da manhã. Deu para entender? O mesmo funciona se eu só tiver tempo para rezar às 3 da tarde. Então, nas 3 da tarde, ou por volta de 3h30 até às 4 horas, né? A gente depois vai adentrar um pouco sobre essa questão de, só pode rezar às 3 horas e ponto? Não é bem assim. Então, se eu posso parar às 3 da tarde, eu vou rezar o ofício que está ali mais próximo das 3 da tarde. Não vou rezar o ofício das 9 da manhã, certo? Nós temos a sexta hora canônica, que é as vésperas, a hora do entardecer, junto com as laudes é considerada essa dobradiça do ofício divino, né? Essas duas colunas do ofício divino. E por fim, a sétima hora, que é as completas. São as completas, né? A hora antes de dormir. Bem, laudes e vésperas são o coração pulsante do ofício. Se você não puder rezar tudo, comece por essas duas orações, a oração da manhã e a oração da tarde, antes de sair para o trabalho e quando você já tiver chegado do trabalho. Mas, Gabriel, eu já chego do trabalho às 7 horas da noite. Tá, mas você já vai dormir às 7 da noite? Não. Então, reza às vésperas ou reza no transporte. O importante entender é que a forma que se contava as horas antigamente não é a forma como nós contamos as horas cronometradamente no relógio. Então, por isso que a gente fala que é a oração da manhã, e não a oração das 7 horas, das 8 horas, entende? A oração do amanhecer. Então, você reza quando? Quando o sol está amanhecendo. A oração do entardecer é quando o sol está se pondo. E é interessante aqui porque o nome vésperas surge a partir disso. O dia para o judeu começa ainda, né, assim que eles contam o tempo, começa com a primeira estrela que desponta no céu, que na verdade não é uma estrela, é um planeta. E nos povos antigos era conhecido como a Vésper. Por isso, quando você vê a da sua região, aqui pelo menos no Ceará dá para ver, quando está entardecendo, você consegue ver a primeira estrela que desponta no céu, então ali já é o entardecer, por mais que o sol ainda esteja muito forte, por exemplo. Enfim, só para esclarecer isso. Tem que ser rezado às 7 da manhã, às 6 da manhã? Não. Oração do amanhecer, oração do entardecer e a oração antes de dormir, que é as completas. Certo? É preciso que você saiba ainda que existe uma coisa chamada saltério. O livro da Liturgia das Horas contém todos os 150 salmos, mas eles estão
revezados e divididos em 4 semanas. Essas 4 semanas é o que nós chamamos de 4 semanas do Saltério. Foi uma forma que a igreja encontrou de apresentar os salmos ao longo de um mês, por exemplo. Então, os salmos estão divididos nessas 4 semanas e imagina só que você tem todo dia, ali em cada ofício, mais ou menos 3 salmos. Então, olha que riqueza que é a liturgia das horas. Ao longo de uma semana, se você... primeiro que se faz 3 vezes 7, né? Cada ofício tem mais ou menos 3 salmos, exceto as completas. As completas normalmente é um salmo maior. Eu digo aqui salmos, mas também inclui os cânticos, como a gente vai ver nas estruturas mais detalhadas de cada horário canônico, de cada hora canônica. Mas só para mostrar para você que se você reza a liturgia das horas, você tem esse contato não apenas diário, mas esse contato constante com a palavra de Deus. E depois os nossos irmãos evangélicos vêm nos dizer que nós não rezamos com a palavra, que nós não lemos a palavra. Não lemos porque você ainda não conhecia essa grande riqueza da igreja, que é a liturgia das horas. Bem, então o livro, voltando, né? O livro da liturgia das horas, né, o breviário, ou os 4 volumes, eles estão divididos nessa estrutura, tá? do saltério, ou seja, as semanas do saltério. Além disso, nós vamos ter o que se chama de próprio do tempo. Imagina que para cada tempo, advento, quaresma, páscoa, tempo comum, nós temos orações próprias. Então você tem o próprio do tempo. Nós temos ainda o próprio dos santos, para as solenidades de Nossa Senhora, festa de São Francisco, São José, Nossa Senhora de Guadalupe, São Pedro, São Paulo. Nós temos os próprios desses santos, mas também nós temos o comum dos santos, porque se nós fôssemos ter oração para todos os santos canonizados da igreja, é até redundante, né? Se é santo é canonizado. Bem, mas para todos os santos da igreja, a gente ia ter que ter um calhamaço assim de orações. Então se fez o comum dos santos. Então se tem uma Marte, por exemplo, que não é tão conhecida, não vai ter um ofício próprio para aquela Marte. Você vai ter o comum dos mártires, o comum das virgens, o comum dos pastores, o comum dos doutores da igreja. Aí nos doutores dos pastores, nos doutores da igreja você tem uns doutores da igreja que é bispo, que é papa, que é sacerdote, por aí vai, tá? Então é assim que está dividido aqui o nosso livro da Liturgia das Horas. Aí depende se você tem um breviário ou os 4 volumes. Para explicar isso rapidamente, porque aqui eu não vou ensinar você a manusear o livro, tá? É apenas um panorama da Liturgia das Horas e uma introdução ao saltério. O que nós queremos mostrar aqui para você é a forma correta de se rezar, tá? Mas pegando o livro e analisando essas estruturas, você consegue desenvolver bem. Mas enfim, só para distinguir, existe a Liturgia das Horas nos 4 volumes. Aqui eu tenho 2 deles, o restante um está na capela e o outro deve estar por aqui também, enfim. Porque aqui nos 4 volumes você tem todas as horas canônicas bem divididas e detalhadas. Já no breviário, eles condensaram, tá? Então aqui no breviário você não vai ter o ofício de leituras e você não vai ter a hora. Você só vai ter a hora média, não vai ter a hora terça e nem a hora nona. Você vai ter a hora sexta, né? Ou seja, a do meio-dia. Eles condensaram. Você lembra lá que a hora média pode ser dividida nessas 3? Portanto, aqui só vai ter uma hora só, que é a hora média. Então essa é a diferença do breviário para os 4 volumes. E nós temos ainda o aplicativo, eu não vou conseguir mostrar para você, porque é o meu celular que está gravando, que se chama iLiturgia. Tem tanto para iOS quanto para Android, é um aplicativo pago, mas que também vale a pena, pois ele já vai trazer para você, por exemplo, laudes, vésperas, completas. Você clica lá e para cada dia ele atualiza e é vitalício. Pelo menos na época quando eu adquiri, era vitalício. Meus irmãos, foi uma alegria e até o nosso próximo encontro. Com a graça de Deus, Deus abençoe você. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários.